Fala pessoal, tudo bom? Então, nós estamos fazendo o projeto de acessar dados com o MySQL. O que a gente já fez? A gente já criou o nosso arquivo utilizando a Start, certo? Colocamos as dependências DevTools, Spring Web, Spring Data JPA, MySQL Driver. Seguimos aqui com as orientações e incluímos no application.properties as linhas do comportamento do Hibernate com relação à estrutura das tabelas. Colocamos o nosso banco, colocamos qual é o usuário e senha que faz acesso a esse banco. E agora nós vamos para criar a model. Então a gente vai utilizar a notation entity para fazer a nossa model. Então eu vou vir aqui no meu pacote e vou criar uma nova classe. E vou chamar de usuário. Ok? Eu vou falar que o meu usuário é uma entity. Então, a entity ela vai usar o pacote JavaX Persistence. Ok? Então, isso vai ser a minha entidade. A minha entidade vai ter uma chave primária, também utilizando a JavaX Persistence. Essa chave primária ela vai ser um campo de autoincremento. A notação ID ela é a notação para a chave primária, ok? Não é que o campo chama ID. A próxima é a notação que a gente vai utilizar é a Generated Value. E ela vai falar qual que é o nosso dado. E a Generated Value ela tem uma característica que chama Strategy. Ela tem um atributo que chama uma propriedade chamada Strategy. E é como vai ser feita a geração desse valor. Então, Generated Type. Rated Type. Generated Type. Generated Type. Alto. Tudo mais. E a gente vai chamar esse campo de ID underline usuário. Esse campo vai ser o que? Vai ser um atributo private inteiro, pode ser um long, inteiro longo. Ok. A gente vai ter... A gente poderia, se os valores que a gente quer para nossa propriedade e o valor do banco forem diferentes, a gente pode utilizar uma annotation chamada column. E aí eu poderia especificar, olha, esse ID usuário, ele corresponde, tem um name que corresponde a ID no meu banco. Então eu conseguiria fazer um mapeamento entre o meu objeto da classe usuário e a minha tabela do banco, ok? Se eu não coloco isso, ele vai criar, nesse caso como a gente não criou a tabela, a coluna no banco, o atributo no banco, com o mesmo nome que eu colocar aqui e o mesmo tipo.
Vou deixar porque eu quero o meu atributo chamado ID usuário. Private string nome. Private string sobrenome. Aqui no exemplo, ele utiliza nome e e-mail, ok? Vou fazer com nome e sobrenome. E e-mail. Vou colocar o e-mail também. Private string e-mail. A gente vai criar os nossos getters e setters. String e o equals. Hashcode equals. O toString aqui o toString ele não usou nesse exemplo. No do JPA ele recomenda, ele faz o método toString aqui também. Mas isso não vai influenciar a nossa classe. Ok? Então aqui ó, nós setamos quem é o nosso ID e qual que é a estratégia de autoincremento que a gente vai estar utilizando. Aqui ele está utilizando a estratégia automática padrão do banco de dados que estiver relacionado com a nossa classe JPA. Feito isso, a gente já vai ter feito o mapeamento entre a tabela e o nosso banco. Executando aqui, executou a demo application. Mas eu não alterei aqui a linha. Tá falando aqui, ó, ele não conseguiu localizar o banco de dados DB-Example. Não vai localizar mesmo. Porque qual foi o nome do banco de dados que eu criei? Exemplo 2. Salvar aqui, executar de novo. Verdade. Ele vai dar um problema aqui com a questão da hora do servidor, ser a hora oficial do Brasil. A gente tem que colocar uma outra linha aqui, um complemento nessa nossa linha do application.properties. A gente vai passar um parâmetro do user time zone igual a true
e server time zone igual UTC. Isso aqui já resolve pra gente a questão da falta de conexão ali. Ok, então a nossa linha da URL vai ficar jdbc:/mysql:// e mysql host localhost 3306/exemplo2, que é o nome do meu banco, e use time zone true, server time zone igual a UTC. Ver se resolveu. Falha o startar 8080 porque a porta já está em uso. Será que eu tenho alguma coisa aqui que está usando a minha porta 80? Para tudo. Ok. Inicializado JPA int manufacturer for persons unit default. Vamos ver meu banco como está aqui agora. Vejam que foi criado uma tabela usuário pelo Hibernate, com o campo ID usuário, e-mail, nome e sobrenome. Select asterisco from usuário. Use exemplo 2. Tá vaziozinho a minha tabela, beleza, como era de se esperar. Fizemos a nossa tabela, que mapeamos a nossa entidade para uma tabela lá. Se a tabela já existisse e eu criasse esse relacionamento, também iria funcionar da mesma forma. Mas como eu coloquei o método update aqui, eu posso criar a minha classe e ele já cria a minha tabela no meu banco. Agora eu vou fazer o que? Eu vou criar um repositório. Bom, vou parar esse vídeo por aqui e na próxima a gente vai criar o nosso repositório.